Olá, estou aqui em pleno semiárido nordestino brasileiro, em plena Caatinga. E esse projeto, apesar do título, ele tem um propósito principal as questões ambientais e de forma secundária a geração de emprego e renda. O Tratado de Paris, em relação aos créditos de carbono, não serão atendidas. O Brasil já quebrou as metas em 2016, em plena recessão. Isso porque os recursos dos créditos de carbono que deveriam vir para reflorestar matas e parar o desmatamento estão indo para biomas não florestáveis como as padarias, pampas e savanas. Isso porque os recursos que estão indo para biomas não florestáveis como as savanas deveriam vir para biomas já degradados ou estancar o desmatamento, como a Amazônia. O cerrado é um bioma tão importante para o equilíbrio global como a mata amazônica, mas eu vejo que os holofotes estão todos voltados só para as questões ambientais da Amazônia. Como fica o cerrado, como fica o Nordeste e o semiárido brasileiro. Espécies que vivem no cerrado brasileiro, cujos insetos foram extintos devido aos agrotóxicos, não poderão mais se reproduzir. E essas espécies é que alimentam os aquíferos que vertem água por os afluentes e dos afluentes para principais rios como São Francisco e o Sudeste e Centro-Oeste. Então, esses problemas muitas vezes estão irreversíveis. E se não pararmos com o avanço da fronteira agrícola chamada Matopipa, os reflexos de tudo isso serão cenários apocalípticos. Hoje no Brasil existe uma bancada federal por volta de 200 deputados que estão prontos para esmagar qualquer política ambiental que tente confrontar com eles. Eles são frios e não estão nem aí para as questões ambientais. Aqui no Nordeste, de forma específica, o Rio Grande do Norte, se traçarmos um raio-x das 81 mil propriedades existentes no estado, a gente vai ver que 71 mil estão englobadas pelas questões da agricultura familiar. Dessas 71 mil, 41 mil são pronafianos tipo B. Além disso, o Rio Grande do Norte é o estado onde apresenta a maior proporção de terras dentro do semiárido dos 9 estados do Nordeste brasileiro. Então, o nosso estado não é um estado propício ao agronegócio, sem levarmos contas de que as políticas públicas, os políticos se encantam quando essas empresas e empresários chegam. Não é justo que as políticas públicas do Rio Grande do Norte e do Nordeste vá contra 71 mil produtores da agricultura familiar em favor de apenas 18 empresas que deixam um rastro de degradação e destruição aqui no Nordeste brasileiro. Assim como disse Osiris Silva da Embraer, as empresas, os produtos, os negócios devem ir ao encontro da natureza e não o contrário como a maioria das empresas de agronegócio estão fazendo. Quero deixar bem claro que a gente não é contra o agronegócio ético, mas a gente preza pela agricultura familiar. Temos que acabar com essa percepção de que o ambientalismo ele é um fator impeditivo do progresso brasileiro e da agricultura nacional. Essa ideia de que tem que se destruir para produzir, isso tem que ser combatida. É possível combater com novas técnicas agrícolas de revigoramento e regeneração das propriedades. Através de técnicas de BFT, produção de camarão, conversei com alguns produtores e é possível retirar esses produtores dos manguezais
para áreas menores e elevar a produção. Através da integração e ganhos tributários, os ganhos de escala, elevando essa produtividade de 20 mil toneladas ano de camarão para 400 mil toneladas ano somente no Rio Grande do Norte, é possível custear o Instituto Moringa, que irá ser a ponte inicial para o reflorestamento do Nordeste. Essa ideia de que o agronegócio é que sustenta o Brasil, isso é uma inverdade. O conjunto de produtores da agricultura familiar somados é um pouco superior ao conjunto do agronegócio brasileiro. Se levarmos isso para o mundo, a agricultura familiar é responsável por 80% da produção de alimentos no mundo. Então é possível fazer agricultura com responsabilidade. Para esse desafio, a gente definiu de forma estratégica que usaríamos a moringa oleífera como carro-chefe do reflorestamento do Nordeste brasileiro. Essa planta, que possui características de rusticidade adaptável totalmente ao semiárido nordestino, é um verdadeiro camelo do reino vegetal. Possui mais de 90 nutrientes, 19 aminoácidos, foi responsável pela cura do câncer do saudoso Fidel Castro, curas de diabetes e diversas propriedades de uso homeopático. O enriquecimento da caatinga é possível se fizermos com nossas matas o rebaixamento das matas, das copas, o raleamento de espécies não forrageiras numa proporção de 80% como o pinhão e a introdução de espécies nativas como a moringa, a gliricídia e algumas braquiárias resistentes à seca. A gente não tem dúvida de que se os governos do Nordeste se unificarem com a ideia de se criar uma empresa pública através de um consórcio e massificar o reflorestamento do Nordeste com a moringa oleífera, a gente será um grande produtor mundial de proteína animal, de proteína vegetal e um verdadeiro pré-sal do biodiesel. Com isso, a gente vai gerar empregos numa escala jamais imaginável para o Nordeste brasileiro. E para esse desafio, para plantar as primeiras sementes, a gente conta com vocês.